prontos para adorar a Deus. E a adoração ao Senhor é o que existe de mais especial e que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa alma. E hoje, especialmente, nós celebramos o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães. Parabéns a todas as mães. E também celebramos a ceia do Senhor. Então, essa será uma tarde de muita alegria e de muita festa. Vamos nos colocar diante do Senhor, porque é para Ele que nós oferecemos o culto. O culto não é para nós, é para Ele. Vamos curvar as nossas cabeças em oração e vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado porque a Tua presença traz alegria e traz felicidade, traz sentido para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque estando na Tua presença, nós reconhecemos, inclusive, quem somos e reconhecemos o que a vida é. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde em que celebramos junto da Tua presença, celebramos essas pessoas tão especiais que são as mães. Deus, que o Teu Espírito Santo possa abençoar a cada um de nós e que nesta celebração a marca seja a Tua presença, Pai. Que em cada lar, que em cada casa, a Tua presença se manifeste em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A gente está tendo aí com você também, sem problema nenhum. Eu quero antes de arrumar sanfona. Isso, Glauber vai agora arrumar a sanfona e nós vamos orar pelas mães. Eu tenho uma mãe, você também tem uma. Eu tenho uma esposa que é mãe. É uma dádiva que todos nós temos nas nossas casas. Alguns já perderam suas mães, alguns tiveram que conviver sem elas durante um longo tempo de suas vidas, mas o fato é que, ainda que seja nessa ausência, o conceito de mãe ele está muito presente no nosso coração. E as memórias boas, né? As memórias gostosas, aquelas memórias que nunca nada vai roubar, são eternas, né? Sempre é motivo de celebrar. Sempre. Isso. E é por isso que nós vamos, nesse momento, orar por você que é mãe, por você que tem esse coração materno, você que é mãe biológica, você que é mãe do coração, você também que é pai, que tem feito o papel dos dois, e naturalmente a gente tem que colocar você nessa oração, porque você tem assumido sozinho, né, todas essas coisas. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos apresentar diante de Ti cada mãe, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja sobre elas, pedindo, Pai, que o Senhor possa abençoar a sua lide, meu Deus, abençoar os seus corações, os seus sentimentos, que o Senhor possa transformar relacionamentos, que aqueles relacionamentos que estão com algum tipo de dificuldade, o Senhor possa transformar, que o Senhor possa colocar muita alegria e reforçar os corações de cada uma delas, Pai. Que o Teu Espírito Santo mova para a glória de Jesus. Amém. Vocês vão ficar agora com a palavra do Senhor, ministrada pela Doralice. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu volto. Eu espero que a voz vocês estejam ouvindo direitinho. Estão bem? Ok, glória a Deus. Então, eu vou ler em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Exatamente diz o seguinte: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Vamos meditar um pouco nesse trecho da palavra do Senhor, porque eu quero falar mesmo um pouco sobre virtudes, e a perseverança é uma das coisas mais interessantes que eu acho. E a respeito de virtudes, a gente pensa sempre o seguinte: uma vida boa, uma vida construída de maneira boa, é sempre uma vida que deixa explícitas
algumas virtudes que vão fluindo e vão deixando rastros para as pessoas que estão nos envolvendo, que estão perto da gente. E é, de fato, uma vida boa, uma vida virtuosa, ela flui as virtudes no seu proceder. Mas o que é que são virtudes? Né? O que é que a gente chama de virtude? O termo vem do grego areté, e ela reflete o conceito de excelência. Reflete o sentido de excelência, e o Aristóteles, o filósofo, ele define virtude como hábitos dignos de louvor. Hábitos dignos de louvor. Mas o fato é que nós compreendemos pouco sobre virtude. Nós conhecemos nomes virtuosos, mas não compreendemos como as virtudes movem, efetuam o seu fim ou não nas nossas vidas. Na verdade, nós não compreendemos direito e equivocamos alguns sentidos dela. Então, nós precisamos entender que as virtudes dignas de louvor, elas só existem quando a gente não generaliza a sua aplicação. Talvez você fique pensando assim, o que é que essa mulher está dizendo aí? Mas eu quero que você tenha paciência e preste atenção. Nós precisamos refletir sobre o efeito das associações erradas que nós fazemos com algumas coisas que chamamos de virtude. Então, a chamada atitude virtuosa, ela pode estar completamente esvaziada na nossa atitude. E você talvez fique pensando assim, como é que uma virtude pode estar esvaziada da virtude em si? Na verdade, quando a gente pensa sobre isso, a gente entra em choque ao compreender, percebendo como nós enrijecemos o sentido de virtude no nosso intelecto, né? Então, falta muito na nossa conduta ponderar. Falta esse hábito de ponderar não só a atitude, como a postura que nós precisamos tomar. E muitas vezes nós não percebemos as associações que nós fazemos com algumas coisas que nós chamamos de virtudes. E aí a gente não entende por que é que eu estou me sentindo tão esvaziada. Por que é que eu não estou me sentindo plena? Se eu acho que eu estou praticando, se eu sou virtuosa, se eu estou praticando virtude. Eu não pretendo fazer um estudo sobre virtude, não é essa a minha... Mas eu quero só chamar a atenção sobre algo prático, algo que provoque essa avaliação dentro de você sobre o valor genuíno e não simplesmente a nomenclatura da virtude, porque ela pode ser esvaziada. Por exemplo, nós acreditamos que amor é uma virtude, não é verdade? Todo mundo aplica a palavra amor como uma maravilhosa virtude, mas eu lhes asseguro que não é. Por exemplo, a própria Escritura fala que nem sempre o amor seria uma virtude. Como? Como você diz? A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Mas o amor não é uma virtude? Então, não é bem assim, não é a palavra, é o que aquela palavra comunica em atitude real, tá entendendo? As associações que nós fazemos com essas verdades virtuosas podem dar com os burros na água, pode dar tudo errado na nossa vida. Porque, na verdade, quando o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, o amor que seria virtuoso se transformou num vício. Se transformou num vício, e isso é uma coisa muito ruim. Aristóteles também, além dele dizer que, falando de virtude como uma atitude que é digna de louvor, ele também diz que a virtude é o meio. É o meio. Então, a virtude, ela vem caracterizar na nossa vida o equilíbrio. Vem caracterizar uma vida em equilíbrio. Por exemplo, vamos prestar atenção no seguinte, a coragem. A coragem, ela está entre dois vícios. Porque eu posso ser imprudente
quando eu sou corajoso demais. Ser corajoso demais não é uma virtude. E também a coragem nunca está... não está ausente da coragem o medo. Porque o medo também faz com que você fique prudente. Então, a coragem, ela deixa de ser uma virtude quando a gente é imprudente. E tem muita gente que se gaba de ser, né, corajoso demais. É bom você pesar um pouquinho sobre isso. E o outro extremo do vício, além da imprudência, é a covardia, né? Então, você perceba que a nossa vida precisa estar no equilíbrio. Então, a coragem é virtude quando ela traz esse equilíbrio. Eu nem sou demasiadamente corajoso, nem sou um covarde. Do mesmo jeito é a sinceridade. A sinceridade está entre ser frio, brutal ou mentiroso. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu falo tudo o que eu penso porque eu sou muito sincera. Essa pessoa está beirando a estupidez e não a virtude, certo? Porque nem sempre a gente precisa dizer tudo o que a gente pensa, né? Então é preciso prudência. Então a sinceridade está entre ser frio. Eu posso dizer uma coisa sem pensar no sentimento do outro, como a pessoa enxerga determinada coisa. E aí, aquilo que era para ser uma virtude se transforma num mal. Ou então eu posso ser um grande do mentiroso, certo? Então, a virtude demonstrada aí é o equilíbrio. Misericórdia. Misericórdia também é uma virtude que está no meio, está entre ser vaidoso e desapiedado. Tem muita gente, a misericórdia é você perceber o coração do outro e você ter graça com essa pessoa. Mas você pode ser misericordioso porque você quer aparecer, porque você é vaidoso, porque você gosta de que as pessoas lhe percebam. Não é o bem que está indo de você para fora. Ou então você pode ser um desapiedado. Então a virtude está no meio. Imparcialidade. Imparcialidade é uma virtude. Aí você diz assim, eu sou tão imparcial que eu sou duro. Eu sou inflexível. Isso não é uma virtude, isso é uma tirania. Então, a imparcialidade está entre a inflexibilidade e a indecisão. Tem gente que não sei, não faz julgamento de nada, não se coloca num posicionamento em nada. Ser tratável é outra virtude que está entre ser adulador ou intolerante. A pessoa tratável, ela não é aquela pessoa que fica adulando, que fica nessa atitude mesquinha, certo? E nem é aquela pessoa intolerável. Eu não passo a mão em ninguém, eu sou uma pessoa intolerável, né? Ser pacífico está entre ser tolerante e briguento. A tolerância nem sempre é uma virtude. Ao contrário, às vezes ser tolerante com determinadas coisas é uma coisa muito ruim, porque não traz transformação ao ambiente. Então, o problema também está não só em a gente perceber que a virtude está no meio, como também nós precisamos discernir quando e como nós devemos agir. Isso é uma atitude virtuosa. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele está vivendo em erro, ele está vivendo uma vida que não é agradável a Deus, ele é meu irmão, ele é meu amigo. E se eu percebo que os erros de caráter dele estão prejudicando ele, e eu fico ali suportando aquilo, sendo longânimo, eu não estou sendo longânimo. Ao contrário, dessa forma eu não estou cuidando da pessoa.
Eu não estou sendo agente de transformação para aquela vida também. Então, na verdade, eu estou contribuindo com essa tolerância, com essa longanimidade sobre o erro. Eu estou cooperando para que o mal se instale com muito poder na vida dessa pessoa a quem eu digo que amo. Então, ser virtuoso nessa situação seria levar essa pessoa a um entendimento que trouxesse um benefício real para a vida dele. Você entende qual é a diferença? Como diz lá em Provérbio, como em Provérbios 27, 17, diz, com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do amigo. Isso está fazendo alusão a faca sem fio. Uma faca sem fio não presta, não serve para nada. E se nós não conseguirmos afiar a vida um do outro para trazer uma utilidade na vida do próximo, nós estamos em pecado com essa pessoa, nós não estamos sendo virtuosos com ele. Então, fica o convite para cada um de nós para adquirirmos o hábito de ponderar nas atitudes e nas escolhas virtuosas que nós podemos fazer com elas. O texto que nós lemos fala sobre perseverança. Ele nos exorta a ter essa perseverança, mas ele diz que a perseverança sem sabedoria nunca vai fazer com que a gente alcance maturidade. Então, não adianta de nada eu ser perseverante e não usar a minha perseverança com sabedoria, porque aí eu vou ficar uma criançona, né, mal criada, uma criança que não cresce, que nunca amadurece. Então, nós precisamos observar as virtudes como meio, mas também precisamos observar as implicações das associações que nós fazemos com as virtudes que nós queremos aplicar. Então, como é que a gente aplica uma virtude na vida, né? Você pode perseverar em algo e isso não ser nada virtuoso. Queridos, como nós vemos cristãos perseverarem em coisas que não vai trazer proveito nenhum à sua vida. O pior de tudo é que quando nós estamos perseverando em algumas coisas, nós até sabemos que aquilo não é bom, mas a gente insiste em continuar com aquela prática. Por exemplo, perseverar na falta de perdão. A gente adia muito perdão. A gente adia muito trabalhar essa área que está adoecida no nosso coração. E isso acontece por falta de uma virtude grande. A gente já se tornou justo demais aos nossos próprios olhos. E aí a gente não consegue exercitar o perdão. A falta de perdão é algo que muitos de nós estamos perseverando. Acabe com isso na sua vida. Isso só está trazendo tristeza, angústia e está lhe transformando de um modo negativo. Por exemplo, perseverar no rancor. Isso vai tornar você azedo. E você persevera no rancor exatamente como fruto dessa justiça própria. Você se sentiu magoado e você quer justificar a sua raiva na ferida que lhe causaram. Para onde você vai com esse rancor? Do que vai adiantar isso na sua vida? Não adianta de nada. Então, é preciso que você procure sarar essa ferida para que você não continue perseverando com um coração rancoroso e se tornando cada vez mais uma pessoa difícil e uma pessoa azeda na vida. Por exemplo, perseverar na falta de solidariedade. Você perseverar na falta de solidariedade vai transformar você numa pessoa cada vez mais egoísta, que é completamente oposto ao convite que Cristo faz para mim e para você. Que a gente não seja focado só em nós mesmos, mas que a gente possa se solidarizar
com a dor do outro, com as necessidades do outro, seja física, seja material, seja emocional. A gente está se solidarizando porque a gente é gente também e a gente pode perceber o outro. Perseverar na mentira. Às vezes a pessoa persevera tanto na mentira que ela acredita que a mentira dela é uma verdade. Isso é uma coisa muito louca. É preciso a gente se autoavaliar, porque uma pessoa que persevera na mentira a ponto de acreditar que sua mentira é uma verdade, o que acontece com ela é que ela está ficando cada vez mais doente. Ela está ficando doente. Perseverar no adultério. Quantas pessoas sabem que adultério é um malefício? É uma coisa terrível que destrói família, destrói a vida do outro, destrói tudo. Destrói a você mesmo. Que está nessa prática, nessa perseverança. Todo dia é dia de sair disso, mas você nunca toma uma atitude concreta, uma atitude real, ainda que sofra com isso. É preciso que a gente aprenda e fique claro na nossa mente que perseverar sem sabedoria nunca nos tornará pessoas maduras. Jamais nós vamos amadurecer. Então, se você persevera em atitude virtuosa, vai ser exatamente o oposto. Você vai ser um abençoado e você também vai se tornar um abençoador. Então, vamos perseverar no bem, vamos perseverar com sabedoria. Os versos 15 e 18, deixa eu ler para você. 15 e 18 do capítulo 3, diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Queridos, essa mosquinha está me incomodando. Queridos, nós precisamos perceber isso. A Bíblia fala aqui, deixa eu ler o resto do capítulo, que diz o seguinte, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Então, aqui nós vemos que há 3 tipos de sabedoria. 3 tipos de sabedoria. Tem a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo e a sabedoria diabólica. A sabedoria de Deus, queridos, nós sabemos que ela é pura, ela é santa, ela é genuína. A sabedoria do mundo, ela é puritana. Você vê muito esse puritanismo na vida dos religiosos, que são religiosos, mas não são convertidos. Então, a pessoa assim, ela é puritana, tudo é pecado, tudo... A pessoa está toda lascada o tempo todo, né? Mas não consegue desfrutar da graça, justamente porque ela está vivendo nas regras que ela mesma ditou para si. Ela é uma pessoa dura, ela é uma pessoa rigorosa. A sabedoria diabólica, ela produz uma mentalidade lasciva, devassa. Quer ver o exemplo disso? Por exemplo, Deus diz para a gente ser pacífico e o mundo diz para a gente ser tolerante com o mal. E o diabo instiga para que a gente seja briguento. Então, nada de ser pacífico, né? Porque se opõe à vontade de Deus. Deus diz para a gente ser imparcial. E o mundo fala para a gente ser inflexível, porque a gente se sente justo demais, a gente vira tirano, né? Ou então a gente
age de maneira diabólica, porque todo momento que você vive com uma pessoa indecisa demais, que não sabe nunca o que faz, nunca decide na vida com firmeza os seus caminhos, ela está vivendo uma mente diabólica, porque dessa forma você nunca vai permitir que Deus efetue nada no seu coração, porque você não se firma em algum valor. Então, eu queria que você compreendesse o seguinte, queridos. Se você compreender que nós precisamos, que você e eu precisamos renovar a nossa mente com sabedoria e que nós também precisamos alinhar a nossa vida com as virtudes de Deus, aplicando de maneira correta no nosso coração, eu já estou feliz. Nós precisamos aprender isso. Mas nós precisamos não somente renovar a mente e alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, com as virtudes de Deus. Nós precisamos perseverar nela. Porque hoje nós podemos viver uma vida como Deus quer. E depois? E amanhã? E quando as lutas sobrevêm sobre nós? E quando as dificuldades ditam coisas que nós não queríamos, mas que Deus tem uma maneira sábia para que a gente reaja, para que a gente viva, para que a gente se envolva. Então, nós precisamos perseverar para que a gente se torne maduro. Perseverar nos valores de Deus. Então, lembrando para você que a perseverança só é boa quando estão ligadas aos valores santos. Se a sua perseverança não estiver alinhada com valores santos, a sua perseverança pode fazer com que você caia daquela vida que Deus gostaria que você vivesse, cheio de verdade, cheio de bons frutos. Você cairá sim. Então, que nós possamos buscar, alcançar essa maturidade na vida cristã. E eu pergunto para você, pensa um pouco sobre isso. Em que é que você tem perseverado? Quais são as coisas que você insiste em praticar? Elas estão dando frutos para a glória de Deus? Elas estão fazendo bem à sua comunidade? Elas estão fazendo bem à sua família? A sua perseverança está transformando os ambientes em que você está inserido em coisas boas? Ou você está colocando uma barreira e que as pessoas não consigam ver a luz de Deus brilhar no seu coração? Em que você está perseverando? Isso tem sido bom? Fica com esse pensamento em nome de Jesus e pede a Deus que traga a sua luz e ilumine o teu coração para que você veja quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida quando você se alinha com a virtude dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por tua palavra doce, rica. Senhor, a tua palavra é uma luz verdadeiramente. Eu te peço, Senhor, que ela esteja, Senhor, produzindo dentro do nosso coração um discernimento sobre a questão do onde nós estamos perseverando. E quais são as virtudes que nós estamos deixando impregnar o nosso coração e a nossa atitude, de forma que essa associação glorifique o teu santo nome. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora eu vou chamar Domingos para a gente fazer a Santa Ceia desse dia. Então, meus queridos, depois dessa palavra maravilhosa sobre equilíbrio, sobre perseverança, de compreendermos a necessidade de sermos perseverantes naquilo que é bom, naquilo que é importante, nós vamos celebrar ao Senhor
por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo fato de estarmos perseverando na fé cristã, pelo fato de estarmos caminhando com Ele em adoração e buscando excelência na nossa caminhada. Esse é um momento muito especial, um momento aguardado, porque a ceia do Senhor, ela traz consigo esses elementos de graça, de gratidão, de renovação da nossa fé, de alegria da nossa mente, do nosso coração. Em todas essas coisas, nós estamos vivendo momentos de muita luta, mas nós sabemos que em todas essas coisas, em todos esses contextos, em todas essas dificuldades, nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Ele nos amou, ele nos ama. E ele provou isso na cruz. Foi no preço do seu próprio sangue que ele provou o quanto nos ama. Por isso, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, versículo 23, que diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos, portanto, nesse momento, consagrar os elementos, o pão e o cálice, e vamos nos colocar também nessa consagração, consagrando a nossa vida, porque o pão e o cálice também estão dentro de nós. Senhor, apresentamos diante de Ti esses dois elementos. O pão, que representa o Teu corpo, e o cálice com o suco da uva, que representa o Teu sangue vertido na cruz. Que ao comermos dele, Pai, sejamos nutridos espiritualmente. Que o Teu Espírito nos encha com a Sua graça. Alimente o nosso coração com esperança e com fé, com fidelidade e, especialmente, Pai, com perseverança naquilo que é bom, como nós ouvimos nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você em casa, então, vá junto comigo. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que foi traído, o Senhor, tendo dado graças, tomou o pão em suas mãos e o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, porque este é o meu corpo que foi partido por vocês. E essa celebração não é apenas um ritual, ela é uma vivência. Nós estamos compartilhando Cristo, estamos comungando, em comunhão com Ele, compartilhando Cristo na vida de cada um de nós. Então, nesse momento, distribua com a sua família. Agora, todos juntos, com ação de graças, alegria, com gratidão no coração, por estarmos diante dele nessa noite. Todos juntos, em casas diferentes, mas um só corpo reunido. E isso serve de ilustração, que nesse momento, em todo o país, em toda a terra, existem cristãos fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Vamos todos juntos, então, como um só corpo de Cristo na face da terra, comer o pão. Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor Jesus. Oh, Deus, santifica nossas casas, Oh, nossa família, nossos filhos, Amém, Senhor. Jesus.
Visita o teu povo na terra, Senhor. Que a nossa vida persevere no amor genuíno, Senhor, as coisas que estão no teu coração, Pai. Santifica-nos na tua verdade, purifica o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Deus, endireita as veredas dos nossos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor também diz que ele tomou um cálice em suas mãos e disse que esse é o cálice da nova e eterna aliança entre Deus e os seres humanos. Eu quero convidar você para tomar o cálice, para que neste símbolo tão forte, a ponto de derramar a sua própria vida, ele nos amou. É isso que este cálice significa. O amor de Deus é presente, não é uma utopia. O amor de Deus não é uma história. O amor de Deus é uma vivência. Está aqui hoje. Nós só estamos juntos porque ele nos amou. Então, todos juntos, vamos tomar o cálice do Senhor. Aleluia. Sangue precioso. Oh, aleluia, Senhor. Sangue precioso. Pai, te louvamos e te engrandecemos por teu sacrifício na cruz do Calvário. É dele que nós lembramos nessa noite. O que está no centro do nosso culto, o que está no centro da nossa vida, é a presença do amor de Deus. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não que desta forma convivamos com um Deus tribal, com raiva eternamente. Mas esse texto mostra a afronta que o pecado foi e, ao invés de responder com ira, o Senhor respondeu com compaixão e com amor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que essa alimentação que nós comemos agora de forma ritual, que ela alimente não o nosso estômago, mas o nosso coração. A nossa mente seja tocada e transformada. E o teu Espírito Santo possa mover com graça e com poder em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Nós queremos orar ao Senhor. E nós vamos fazer uma oração por você, por sua vida. Nós vamos fazer uma oração por seu lar. Nós vamos orar ao Senhor também pelas nossas ofertas e vamos dizendo para o Senhor do quanto nós somos agradecidos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos colocar as nossas vidas diante dele. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por tua companhia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai, porque também não estamos sendo consumidos pelo nosso próprio pecado, nem pelo nosso próprio egoísmo, porque o teu amor nos tem guardado. Que o teu amor possa encher cada lar aqui representado. Visita cada casa, Senhor. Visita, meu Deus, cada coração. Ó Deus, em cada desesperança, em cada angústia, em cada medo, que a tua palavra seja a resposta certa. Que a tua presença nos encoraje, Senhor. Enche cada vida, enche cada coração. Abençoa, Senhor, cada pai de família, abençoa cada mãe de família, abençoa o trabalho de cada um, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um de nós, ó Pai. Que a tua graça e o teu amor possam encher as nossas vidas. Senhor, colocamos também diante de Ti o nosso coração, o coração generoso para ofertar, para colocar-nos diante da Tua presença. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua graça repouse sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar agora. Diga que o amor de Deus, que a graça que está em Cristo Jesus, que a eterna consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre cada vida aqui presente e sobre todo o povo de Deus na face da terra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém.
Ide na paz de Cristo. Fique na paz de Cristo. Seja corajoso. Forte no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.